Fala pessoal, Isaac aqui. Luffy do Chapéu de Palha dispensa apresentações. O protagonista de One Piece possui diversos feitos improváveis dentro do universo criado por Oda, mas neste vídeo iremos explorar 5 coisas menos conhecidas e que talvez você não saiba ou não se lembre do nosso querido macaco do Chapéu de Palha. 1. Herdeiro da vontade de Gold D. Roger. Um dos temas principais de One Piece é a vontade herdada, embora seja um conceito não tão bem compreendido. A vontade herdada significa que neste universo existem pessoas com uma determinação tão poderosa que mesmo que a vida dessa pessoa chegue ao fim, sua vontade seguirá e será realizada por outra pessoa. Por exemplo, no arco de Marineford, pouco antes do Barba Branca morrer, ele se lembrou de sua conversa com Roger e disse que Teach, o Barba Negra, não é o homem que Roger estava esperando, e que assim como existem aqueles que herdaram a vontade de Roger, a vontade de Ace também seria herdada, e que mesmo que sua linhagem sanguínea fosse extinta, a vontade deles jamais iria se apagar. Um traço característico de quem possui essa determinação, que será passada adiante, ou que foi herdada, é que mesmo em face da morte iminente, essa pessoa sorri, pois sabe que a história não acaba ali. É por isso que vemos Gold D. Roger morrer com um sorriso no rosto, e é também por isso que Smoker testemunha Luffy sorrindo, da mesma maneira enquanto Bug estava prestes a matá-lo. Já foi revelado que Monkey D. Luffy herdou a vontade do Rei dos Piratas, e a fala de Barba Branca sugere que Luffy também herdaria a vontade de seu irmão adotivo Ace. Luffy, o quinto imperador Yonko. Formalmente, somente existem 4 imperadores, chamados de Yonkos. Apesar disso, por determinado período, Luffy foi apelidado de Quinto Imperador. Existem 2 razões principais para isso. A primeira aconteceu no arco de Dressrosa, quando primeiramente surgiu a grande frota dos Chapéus de Palha. E em razão dos eventos que levaram à queda do Shichibukai Don Quixote e Don Flamingo, os 7 capitães Cavendish, Bartolomeu, Sai, Ideo, Léo, Hajirudin e Orlumbus perguntaram a Luffy se eles poderiam beber saquê e se tornarem subordinados dele. Luffy recusou, mas disse que eles ainda estariam ligados uns aos outros em razão da luta contra Don Flamingo, e que iriam ajudar uns aos outros a qualquer momento. No entanto, os capitães decidiram beber o saquê de qualquer maneira. Com isso, passa a existir a grande frota dos Chapéus de Palha, com estes capitães celebrando sua formação e comprometendo-se a vir em auxílio de Luffy sempre que ele precisasse deles, enquanto Luffy não era obrigado a fazer o mesmo em retorno. Esse fato é uma mudança drástica no status de Luffy. Ele deixa de poder contar apenas com seus oficiais e passa a ter como subordinados 7 capitães e mais de 5.000 tripulantes, considerando Yonta Maria, a armada e demais vassalos de seus capitães. E isso altera o status de Luffy de um capitão comum para um comandante de frota. Mas Luffy somente recebeu o apelido de Quinto Imperador quando ele se infiltrou no território da Yonko Big Mom, derrotou seu primeiro comandante, o Homem do Haki da Observação Katakuri, tentou assassinar a própria Yonko e ainda escapou. Estes feitos foram tão impressionantes ao mundo que ele foi apelidado de Quinto Imperador Yonko. 3. O que significa o D de Monkey D. Luffy? Esse D, na parte do meio do nome completo de Luffy, possui diversos significados. Um deles é que aquele que possui este D no nome está propenso a possuir uma vontade que pode ser passada adiante, como a vontade do Gold D. Roger, que foi passada a Luffy, como comentamos no início do vídeo. Mas, além desse sentido, existem outros. O conceito mais popular desse D significa inimigos naturais de Deus. No caso, Deus seriam os Tenryubitos, também chamados de dragões celestiais. Eles se consideram deuses, acima das pessoas normais. A cúpula dos Tenryubitos é composta por 5 anciões que formam um conselho chamado Gorosei. Após a batalha de Marineford, um desses 5 anciões diz que D significa perigo. A doutora Kureha também entende que este D significa que a pessoa seja perigosa em algum sentido, e diz que Choppa se juntou a alguém perigoso, que possui D no nome, referindo-se a Luffy. Mas, apesar de haver uma predisposição para que os descendentes do clã D sejam inimigos do governo mundial, não significa que isso se aplica a todos. O melhor exemplo é o Monkey D. Garp, avô do próprio Luffy. Ele é considerado nada menos do que um herói pela marinha, e não é inimigo do governo. O mesmo se aplica a Jaguar D. Saul, que também entrou para a marinha e não é considerado inimigo.
Podemos assumir então que este D é uma predisposição a ser inimigo do governo, e que portanto eles ficam de olho neles, mas que nem todos tomam esse rumo. Porém, eu acredito que isso ainda será esclarecido devidamente até o final do anime. Digo isso porque o criador da obra, Oda, ao ser questionado diretamente sobre o que este D no nome do Luffy significa, fez mistério sobre o assunto. Oda respondeu que até o final da obra, a verdade seria revelada. 4. Por que Luffy deseja ser o rei dos piratas? Pode parecer uma questão óbvia, mas não é. A maioria dos piratas, de fato, busca o tesouro chamado One Piece, com o objetivo de riqueza e fama. No entanto, durante a obra, Luffy demonstra que não liga tanto para nenhuma dessas duas coisas, ao contrário de Nami, que é obcecada por dinheiro. Então, se Luffy não se importa com riqueza ou fama, por qual motivo ele atravessaria todas as dificuldades e riscos para obter o One Piece? De acordo com o criador da obra, mais uma vez, Oda disse que a motivação de Luffy possui relação com o próprio motivo pelo qual ele se tornou pirata em primeiro lugar. Ele considera que é o estilo de vida que mais lhe proporciona liberdade. Quando criança, Luffy se inspirou no estilo de vida de Shanks e decidiu que seria um pirata para ser tão livre quanto ele. Posteriormente, ao ouvir falar das aventuras vivenciadas por Gold D. Roger, Luffy decidiu que gostaria de participar de uma jornada semelhante. De acordo com Oda, Luffy acredita que o Rei dos Piratas é o homem mais livre do mundo, e este é o motivo de sua busca pelo One Piece. Tudo bem, eu aceito a explicação do Oda, mas cá entre nós, apesar de eu concordar que Luffy não se importa nada com a riqueza, em relação à fama ele me parece gostar pelo menos um pouquinho, tanto ele quanto a tripulação, já que sempre que tem um aumento no valor da recompensa eles comemoram, né? Mas pode ser que isso seja somente uma competição interna. 5. A inusitada estratégia de recrutamento de Luffy. Cada capitão de One Piece é diferente um do outro, o que leva a estratégias diferentes na hora de selecionar seus companheiros. A maioria dos capitães seleciona com base somente na força ou no talento do futuro companheiro. Já Luffy, sendo Luffy, criou seu próprio critério bastante inusitado, que é achar aquele indivíduo legal. Por isso ele chega lá do nada e fala: "Oi, eu sou Luffy, achei você legal, junte-se à minha tripulação." Esse critério peculiar de seleção resultou numa tripulação que abriga no mesmo barco androide, esqueleto, uma rena falante, espadachim e Shichibukai. No entanto, apesar desse método do Luffy parecer meio inconsequente, na verdade ele possui um bom julgamento, afinal cada um de seus tripulantes é extremamente habilidoso em alguma coisa, até mesmo o Zop. E com isso chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você gostou, não deixe de se inscrever e deixar um gostei para ajudar o canal. Um abraço e até o próximo vídeo.